nós vamos falar, antes de começar, parabéns à Seleção Brasileira de Futebol de Salão, que foi campeã, ganhou em cima dos hermanos da Argentina 2-1, ganhou bem. Parabéns ao treinador, parabéns aos jogadores. Futebol brasileiro ganhando é bom para o mercado de todos. Quem trabalha aqui ou fora sabe que é bom. Para quem está aqui, para querer ir para fora, ajuda, as vitórias vão ajudar. Não é ela que vai colocar os caras, mas é uma disputa de mercado, quem é melhor, quem é, entendeu? Ajuda, politicamente, esportivamente, também. Eu queria falar que há anos eu escrevi um livro, técnico para a CONCACAF, onde eu trabalhei, que tem 40 países, e nós tínhamos que fazer um trabalho técnico. E o irmão do Pelé me motivou a escrever esse livro. Esse livro, com o Pelé dentro do livro, está em inglês aqui, e aí eu fiz este aqui. Escrevi este. São 4 livros que eu escrevi, e foi distribuído na Turquia, em Wembley, nos Estados Unidos, na CONCACAF, e pela UEFA também, em programas da Finlândia, em Inglaterra, e outros países, Escócia, Itália, muito importantes para vocês. Eu espero que dê tudo certo hoje na nossa live aqui, meu amigo Fedato. Vai entrar o professor Fedato, Fedato Filho, vamos chamar assim que é mais fácil, e é filho de um camarada da gente do futebol, que também é professor de educação física lá de Santos, da época do Pelé. O Fedato se formou mais para frente um pouco, ele vai falar isso para vocês, e 2011, eu acho que ele vai falar detalhes para a gente com mais precisão. É um professor que bem rodado, com uma experiência muito grande, trabalhou, conquistou Recopa, Sul-Americano, Mundial de Clubes, o FIFA, que foi filho do ex-jogador Fedato. E é muito conhecido, já está na linha aqui, estou aguardando para chamar ele. Meu boa tarde, estou aguardando ele. Vamos ver. Cliquei, agora ele deve entrar mesmo. Essa visita vem lá do Rio Grande do Sul. Alô, opa. Fala, Fedato Filho. Tudo bem? Vamos chamar só de Fedato. Tudo legal, meu? Tudo jóia, e você? Tudo legal. Tá com a pinta do seu pai também. Seu pai era habilidoso, resolvia muito jogo. Ele entrava, mudava tudo. É verdade. História dele. Nós vamos falar um pouco dele aí. Eu estava falando, Fedato, aqui do meu livro, que é interessante, que eu falei com você outro dia. Tem o Pelé fazendo prepácio, Parreira, fala de uma área técnica, tem 100 páginas, colorido. Está na livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, com a Brigadeiro. E também na livraria Papiros, aqui em Botucatu. Foi lançado no Museu do Pacaembu, muito legal, com alguns campeões do mundo lá presentes, campeões. E é interessante para quem mexe com a área de futebol, educação física, mesmo monitor, que foi feito com uma finalidade para os americanos, isso aqui. Eu fiz ele no começo, assim, um trabalho resumido, que servia para diversos tipos de treinadores, aquele que está iniciando e aquele que já é. A ideia é essa, né? E tudo bem com você? Tudo bem, parabéns pelo livro aí, com certeza é de muita qualidade. Legal. Tá tudo bem, tô pegando uma folga um pouco aí por causa dessa data FIFA, né? Sim. Então nós vamos ficar bastante tempo sem jogo. Nossa. Então demos uma folga aí pro pessoal depois do último jogo em São Paulo. Sim. E aí voltamos a treinar aí para o próximo jogo. Eu vou fazer uma pergunta para você que é importante nesse meio. Quando vocês voltam, quando vocês jogam e quando você volta a treinar? A gente jogou contra o Corinthians no último final de semana. E aí a gente deu 3 dias de folga para o pessoal. E agora a gente volta a jogar dia 19 só. O Grenal clássico. Sei. Ixi, Maria. O Roger vai jogar contra o parceiro da época dele. Sim. Legal.
E aí é dois times fortíssimos, também tem o Juventude aí, tem outros times que eu acho que dão trabalho. E eu acho muito legal o estado que você está. E você deve jogar contra o filho do Zé Maria, tá no Grêmio também, não tá? Tá. O Fernando Lázaro, Exato. ele tá no Grêmio, ele é o cara do mercado ali, né? Ele que faz toda Sei. essa parte de análise de mercado. Eu sou muito Eu amigo do. trabalhei, Sei. Fala. trabalhei com ele muito tempo no Corinthians, né? Trabalhei quase 10 anos com ele no Corinthians lá. Eu, Então eu, a gente tem... eu, eu ficaria muito contente de fazer um dia uma live com ele. Se você me arrumar o contato dele, te agradeço. Vou pegar esse gancho aí. Sim, sim, Ah, com certeza. Fedato, você pode falar do início da sua carreira, como você começou, mas eu vou perguntar também se seu pai é alguma coisa. Fala você, Emerson. Eu comecei há bastante tempo a trabalhar com futebol, né? Eu iniciei em 2001 com um grande fisiologista que era o Luiz César Martins, né? Sei, Ele, inclusive, estava naquele voo da Chapecoense. sei, Trabalhei os primeiros 8 anos da minha carreira, eu trabalhei com ele. Eu sei, estava estudando na Fefisa, né? Me formei na sei, Fefisa. E aí, no último ano, ele era meu professor e eu consegui fazer com que ele se interessasse, me chamasse para levar para trabalhar com ele. E aí, ele me chamou, eu estava no último ano ainda, para um trabalho na Portuguesa legal. e depois no São Caetano, que é a minha cidade, né? Quem que Eu, treinava a portuguesa nessa época? nessa época, Candinho. Candinho Candinho, era o né? treinador da Portuguesa. Candinho. Legal, Candinho gente e boa. o preparador físico era o José Portela. Portela amigo, se formamos Falecido José a Portela. futebol, legal, legal, gente boa. Sim, Portela, o Portela. Portela é muito experiente, né? Oh, Depois trabalhei diversas vezes com ele em outros clubes, né? Então sei, ele foi um dos preparadores físicos, né? Como outros ali, Trevisan, Flavinho, tudo que na época levava a gente como empresa, como estrutura, para sei, terceirizar a fisiologia, que na época só os grandes sei, clubes tinham. A gente conseguia terceirizar essa parte de ciência do esporte nos clubes menores que não tinham, né? sei. Então, esses preparadores físicos que a gente foi conhecendo, que foi levando a gente para outros clubes, e a gente foi ganhando mercado e trabalhando, e estamos há mais de 23 anos aí no futebol profissional. Legal. E você falando do Portela, eu tenho que mencionar uma coisa e até agradecer. Ele está no céu. Eu fui no velório dele até aqui. Ele é amigo há muitos anos de futebol. Nós formamos na USP em futebol. O professor Teixeira é nosso professor. E eu estou na Portuguesa fazendo estágio. Fui aprender. Todos que querem melhorar na vida, você sabe, tem que fazer estágio, aprender. A gente diz sofrer. Mas não é sofrer, é sofrer que eu digo aprender os caminhos, né? E eu ia ver treino do Otto Glória. E o Otto me viu trabalhando com o dedo de leite do comercial, que era pequeno, mas jogava o Nelson, que jogou no São Paulo, molequinho. Jogava, depois ele foi para São Paulo. O Otto me viu na televisão, não sabia. Me disse, aí eu fui, Portela foi me chamar lá no treino para ir conversar com ele, que ele falou, você segue a carreira profissional, você não é preparador físico. Então, legal para escolher. Você vê a situação, a gente, você aí no caso, esse estudo, essa vivência que você teve, e eu lembro que o Portela foi me buscar em casa para ir para Ponte Preta, para me marcar urgente para Ponte Preta, ser auxiliar do Vai o Mota. Isso é um exemplo para o pessoal, e quando falar da tua carreira, eu concordo plenamente. Você, nesse tempo do São Caetano, quem que treinava o São Caetano? Ali no São Caetano, eu fiquei bastante tempo ali, né? Como empresa e como profissional ali do clube, fiquei alguns anos ali e em concorrência trabalhando com outros clubes, né? Como empresa, né? Mas no São Caetano rodou bastante treinador, como Tite, Leverkusen, Nelsinho Batista, Poxa, Antônio Carlos grandes Zago, treinadores. sim, Eu estava Dorival escrevendo aqui, Júnior, o pessoal. o
O que é trabalhar com o Nelsinho? Leão, vamos falar. O que é trabalhar com o Nelsinho? O Nelsinho. Eu conheço o Nelsinho, claro, mas não você conviver ali o dia a dia. Como é que é o Nelsinho? Difícil? Não, Fácil? não. Se aprende? Se Fala. aprende muito, é um cara muito tranquilo. O preparador físico dele na época era o Eduardo Batista, né? O filho dele. Sei. E até o Portela trabalhou com ele antes, né? Mas o Eduardo também é um cara muito estudado, um cara do bem, assim, até hoje está tendo resultados bons como treinador, né? No Novo Horizontino. Sei. Estamos torcendo para eles lá. Você tocou num ponto aí que às vezes eu dou uma cruzada. É sensacional o trabalho do Eduardo lá no Novo Horizontino, hein? Sim. Muito bem. É o líder da Série B, né? É o líder, ele perdeu ontem uma, mas ele tá bem. Ele tá bem pra caramba. Tá em primeiro. Tá em primeiro, é um clube de São Paulo que vem se estruturando há alguns anos já. Né? Já vem tendo resultados importantes há alguns anos e tem uma chance grande de subir, né? Então, e a torcida é pro time e pro Eduardo, né? Que é um profissional que eu conheço há muito tempo, desde a época do Nelsinho lá no São Caetano. E ali rodou muitos treinadores, né? Estevão. O Novo Horizontino teve o Teixeira aí que eu te falei, era muito querido lá em Novo Horizonte, foi homenageado, eu sei. E o Nelsinho também, claro. Muito legal. Sim. Eu tive com o Nelsinho há muito tempo lá no Palmeiras, visitando, eu estava fora, nem sei onde eu estava. E aí eu tive com ele, eu vi o Roberto Carlos, vi o Edmundo. Muito legal aquele time dele. E como que é trabalhar com o que você me falou o nome aí, o Levi o Dorival, o Zago, são todos treinadores. Estevão, que passou por lá, Toninho Cecílio, Pintado. Passaram muitos treinadores ali. Legal. No São Caetano. Esse pessoal que você falou aí é uma escola, hein? Você não aprende muita coisa, sim. Aprende o caminho, né? Sim, aprende muito, porque são treinadores que tiveram uma experiência muito grande como jogadores, como atletas, como Pintado, o Zago, o Dorival, e com trabalhos muito bons, assim, né? O Zago, por exemplo, foi o treinador que me levou para o Palmeiras em 2010, quando eu trabalhei lá no Palmeiras. O Dorival Júnior, a gente conseguiu ser vice-campeão paulista com o São Caetano em 2007. O Muricy Ramalho também, trabalhei com ele lá no São Caetano. Você foi campeão paulista com o Muricy lá? Foi campeão com o Muricy Zete, alguém? Com o Muricy no São Caetano, campeão paulista 2004. Sei. E com o Zete também, trabalhei com o Zete lá, no Paulista de Jundiaí também, com o Zete, que também é fora de sério, como pessoa, um cara muito do bem, né? Então, assim, são treinadores que você vê hoje, o Dorival tá na seleção, né? Então, claro. Você aprende, são pessoas que você aprende não só a parte técnica, né? Aprende sobre a vida como pessoa, como lidar com tudo aquilo, né, que é o futebol. Então, o dia a dia nosso, para quem está querendo começar, né, é um dia a dia que é um trabalho como um outro qualquer, né, você tem responsabilidades, só que tem algumas particularidades que são muito diferentes, né? Então, é um dia a dia corrido, é um dia a dia que a gente não tem muita folga, né? Para as que tem, a gente tem que aproveitar, porque você trabalha direto de segunda a segunda o ano inteiro, né? Por causa dos muitos jogos, muitos campeonatos. E aí tem as férias, né? Então as férias acaba passando até rápido, né? De tão corrido que é o ano. Antes de eu te perguntar mais alguma coisa, aqui na linha tem gente que te conhece. O Alexandre Varrone de Taquaritinga, ele veio aqui no lançamento do meu livro, estava na linha. O Tiago, o Mauro Costa aqui, Almir Trebizan, que trabalhou no Corinthians. Vamos falar de esportes também, entrou aqui. Um grande abraço aí, amigão. E o meu e do Fedato para vocês.
Eu acho que você trabalhar no Inter, cara, eu tinha que falar uma história para você. Eu trabalhei na Taça São Paulo, umas 4 taças. Quando eu estava formando, eu passei como é que é? Um concurso que teve para estagiário e receber também da prefeitura. E eu trabalhava na secretaria que fazia a taça, o Fábio Lazari. Eu me recordo que eu ia muito trabalhar com os times. Trabalhei com o Grêmio, mas trabalhei bastante com o Inter. Tinha um senhor chamado Gay, o nome dele era esse aí, o treinador era o Marcos, o do time de cima era o Minelli, eu lembro disso aí. Era um timaço. Eu lembro do Sedenir, zagueiro, eu lembro do Escurinho, do irmão do Escurinho, Jair. Eu treinei, e faltava para completar o treino, que é legal, rapaz. Eu era fominha, jogava lá na Fefisa. Eu entrava no treino dos caras, Batista no meio de campo, Caçapava. E o Inter vinha aqui, beliscava os times, era muito bom. O Inter tinha 2 centroavantes, Luiz Fernando, um loiro que foi jogar depois no Los Angeles, e o Marco Antônio. Lino, ponta esquerda, Chico Fraga. Se eu falar o nome aí, você vai levar de algum cara do Inter que tá aí, né? Sim, É, sim. Era um time legal. muito falado, né? Um time que foi campeão aqui. E uma outra coisa que eu queria só acrescentar para você, interessante, é do Dorival. Você falou do Dorival, tenho uma estima muito grande por ele. Eu estava no Marília, como eu te falei, e lá comecei como preparador. Mas aí o outro que falou, lá no vestiário da Portuguesa, que o Portela me levou, era o Julinho, o auxiliar dele, falou, você não é preparador. E aí eu olhava para a cara dele, não sabia o que falava. O Julinho, eu tinha treinado com ele no Palmeiras, me olhou, deu risadinha, o Orlando, treinador de goleiro, aí ele falou, por causa disso, ele tinha visto eu trabalhar com o Deide Leite, que eu estava te falando, e aí eu segui. Nossa, ele falou, tem informação tua, já foi lá para a CBD, CBF, e olha, é muito legal. O Dorival aí tinha 12 anos, foi lá treinar, bateu uma bolinha lá, 11 anos, no meio do... Quando acabou o nosso treino do principal. Aí o que aconteceu? Dá no couro, professor? Falei, dá no couro sim. Claro que ele tem que continuar a carreira dele treinando e tal. Passou não sei quantos anos aí, eu vou em 90, veio da Itália e o Palmeiras me contrata. Quem era o capitão? Mister Dorival Júnior. E por falar em Dorival, estamos torcendo para ele quinta-feira, né? É uma pedreira que ele pegou aí, essas 2 partidas e algumas contusões. É duro, o treinador tem que saber viver com isso aí, o preparador, o pessoal da análise de desempenho, todos. O que você fala disso aí? Sim, não, lógico que a torcida é grande por ele, né? Uma por ser um conhecido meu e outra por ser a seleção brasileira, que para quem trabalha com futebol, a gente sabe como é importante a seleção brasileira ir bem, né? Abre mercado no mundo inteiro, né? Para brasileiros. E claro, isso daí faz parte, né? A lesão no esporte faz parte. O futebol é um esporte que machuca, né? É um esporte que você se desloca uma quantidade grande de volume, 10, 12 quilômetros, não em linha reta, né? Saltando, pulando, girando, acelerando, desacelerando e em velocidade máxima ou para trás. Isso daí, você faz tudo isso daí em 1h30, né? Então, assim, tem muito contato, tem muita competição dentro do jogo. Então, assim, é um esporte que machuca mesmo e a gente convive com lesões no futebol dia a dia, né? Diariamente. Então, assim, o treinador e a comissão toda, eles têm que estar preparados, eles têm que ter um elenco forte, né? Um elenco que saiba o que ele pede, não só os 10 que vão iniciar o jogo, né? Mas todos têm que estar sabendo ali a ideia, o modelo de jogo que o treinador entende, né? Como ideia de jogo. E que aí, se você precisar substituir um atleta ou algum atleta se lesionar, você vai ter um outro atleta ali dentro do que você entende como ideal para jogar, né? Então, isso daí faz parte do nosso dia a dia. Acredito que ele vá
passar por essa daí, como ele já passou por outras inúmeras aí na carreira dele. Bom, Pedato, você vê o que você está falando, tem tudo a ver, você está certo, e adicionando, seleção é uma coisa, o futebol é o mesmo, a bola é a mesma sempre, mas seleção é uma coisa e clube é outra. O Dorival está sofrendo, como vamos dizer assim, porque a seleção vem para 3, 4 dias, o cara vem já meio. Algum vem baleado, porque os campeonatos estão em andamento, e mil problemas, estresse e tal. Tem que saber lidar com isso aí. Você concorda comigo? Não é fácil, hein? Sim, exatamente. Não é fácil. Quando a gente fala, se comparar um clube com uma seleção, né? No clube você está ali diariamente com os atletas, né? Fazendo eles entenderem o que realmente você espera deles num jogo, dentro do modelo de jogo que você entende como ideal para aquele time. E aí todos os problemas que o atleta vai ter para resolver dentro do jogo, ele vai entendendo diariamente ali com o treinador. Na seleção você já não tem esse tempo, né? Você tem uma ideia de jogo, o atleta vem ali, fica uma semana com você e depois ele volta a jogar no modelo de jogo do clube dele, né? Que pode ser igual ou semelhante algumas vezes, mas pode ser totalmente diferente. Então, assim, para você conseguir colocar essa ideia para os atletas da seleção, eu acredito que seja uma coisa que demore até um pouco mais, né? Claro. Claro que são atletas inteligentes, atletas com qualidade grande técnica, né? Que às vezes pegam até melhor o que o treinador está passando, só que você não tem o tempo, né, para conseguir fazer eles entenderem, conseguir resolver os Ensaiar, problemas que eles preparar. vão encontrar ali dentro daquela forma de jogar. Então, eu Exato. acho que a diferença maior, assim, é essa entre o clube e a seleção, né? O tempo mesmo que você tem para passar a sua ideia para os atletas ali. Exato. Eu tive experiência com algumas aí fora e notei que vai de encontro ao que você está falando, que aquelas que eu preparei com mais longo período deram um melhor resultado, se adaptaram, claro, que eram países emergentes, que tinham me mandado a Confederação Asiática para a Ásia, também para a África e tal. Quando tinha o tempo, era legal. Mas quando não tinha, por exemplo, a África do Sul teve um período que nós tivemos tempo, eu como diretor técnico lá. Mas mesmo assim, às vezes, não era necessário dar treinamento, um exemplo para eles. Sim. Vou falar. Oi. Desculpa te cortar. Não, pode falar. Termina. E aí, trabalhando com a de Mianmar, ou na Ásia, já facilitava. Eu tive mais tempo. Tinha problema das chuvas, dos monções, não sei o quê, mas estava lá dentro do país. Mesmo com o ditador, os caras pondo para quebrar lá e a gente levando na cintura, jogo de cintura, dava para ensinar a eles ou dar treinamento para eles. É interessante isso aí. Eu imagino você. É aí que vai minha pergunta. Veio, parece que a luz aí. Como vocês estão ou se viraram com o problema das inundações no sul, a mudança? Eu imagino o desgaste que isso aí traz. E claro que futebol é resultado. E não é mole a pressão. Como é que vocês organizaram os treinamentos aí, ou os programas seus lá? Sim, antes de falar da enchente, só dar um exemplo do tempo que o treinador precisa, né, para colocar sua ideia. No Corinthians eu fiquei muitos anos trabalhando lá, né, de 2011 a 2021. Logo que eu cheguei, a gente começou uma preparação para a temporada, e aí a gente perdeu para o Tolima na pré-Libertadores. Fomos eliminados. Isso aí, e aí a torcida queria que o Tite fosse mandado embora, né? Porque perdeu para o Tolima. E o Andrés, que era o presidente na época, ele bancou. Ele falou, não, o treinador precisa de mais tempo para trabalhar
ele vai Ser reformular, tudo ele na vai montar o música. time. E aí ele, em vez do treinador sair, o presidente bancou ele. Então ele teve mais tempo. Qual foi o resultado disso? Que, na minha opinião, se tivesse mudado, né, nesse momento o treinador, não teria, a gente provavelmente não teria acontecido. Porque quando você muda o treinador, você começa uma outra ideia de trabalho, você, de repente, demora bem mais tempo para encaixar aquele tipo de trabalho, e às vezes você perde uma sequência que você já vinha construindo, né? Então, naquele ano ali, a gente continuou com o Tite, a gente ganhou o Brasileiro, e no ano seguinte a gente ganhou a Libertadores e o Mundial. Então, foi uma sequência que eu acredito que se a gente tivesse interrompido e começado novamente, de repente a gente não teria esse encaixe e não seguiria construindo o que Poxa, já tinha campeão sido mundial começado no ano anterior, né? Então, assim, campeão mundial, ou seja, chegaram no top. sim, Eu lembro, eu sim, estava, sim, acho que na Itália, não sei onde eu estava, que eu falei, pô, que resultado bonito pro Corinthians e sim, pro Brasil, né? Brasil. Pro mercado. Eu conheço o Tite, e Tite é trabalhador e inteligente, mas às vezes você no futebol não espera que o cara faça mágica a vida toda, ou conquiste resultados positivos a vida toda. Tem aquele alto, baixo, as condições físicas, climáticas, um montão de coisa que você sabe. Aí é importante. Você, por exemplo, no Inter, como é que vocês agiram aí? Ó, a gente passou uma dificuldade grande, claro. Eu não gosto de falar que a gente passou dificuldade, porque quem passou dificuldade realmente foram as pessoas que perderam tudo ali, casa, Claro, empresas, muito às triste. vezes tinha um mercado ali da família que perderam, e tem muita gente ainda desabrigada, né? Então, esses daí que passaram dificuldade. Nós passamos, relacionado ao futebol, né? Uma dificuldade grande, porque o nosso centro de treinamento, a gente perdeu tudo, né? Ficou embaixo d'água. Nós ficamos fora do nosso centro de treinamento aí por, acredito aí, 3, quase 4 meses aí para reconstruir tudo. Ainda a gente tá reconstruindo algumas coisas, mas ele já está 100% para o que a gente precisa para treinar, né? Hoje, só que na época que a gente perdeu ali, não só o CT, como o estádio também, que ficou embaixo Foi d'água, a gente teve que muito difícil. sair, a gente teve que sair dali. Então a gente foi treinando em diversos campos por ali, só que com Que uma coisa. qualidade bem abaixo do que os atletas, que são atletas de alto nível, né? Que a gente está falando que há anos jogam só em clubes grandes e treinam e jogam em campos Bom, com uma qualidade bom. alta, né? Então, quando você leva eles para um campo que tem uma qualidade muito ruim, não que eles nunca tenham jogado, né, em campos assim, mas quem está acostumado tem uma dificuldade de adaptação. Então você tem que readaptar alguns campos, aí você pegava e mudava de novo de local. Então a gente foi Não, para alguns campos ali de Porto Alegre, depois fomos para São Paulo. Aí jogamos como o campeonato não parou, né? A gente ficou com alguns jogos atrasados, começamos a jogar em outros estádios que não era a nossa casa, então você já tem mais dificuldade. E aí depois voltou o nosso estádio, mas a gente, mesmo assim, a gente jogava no estádio e não conseguia treinar no nosso CT, que para mim é o principal, assim, a maior diferença é você treinar, é a coisa que você faz todo dia, né? Que é treinar. claro, Você claro. tá no seu centro de treinamento, tem uma diferença grande. E Essa aí a gente mudança é acabou terrível. indo para o CT da base nos últimos 2 meses ali, 1 mês e meio. E aí, quando voltou o nosso CT, aí a gente voltou para o CT, já estava com o estádio, aí voltou um pouco mais ao normal, né? E aí a gente conseguiu dar mais qualidade ao trabalho, voltar a construir performance física dos atletas e técnica também. E aí conseguimos sair um pouco daquela situação. Então, lembrando do Vedato, sempre prestando uma homenagem para o seu pai também, eu lembro dos treinadores que treinaram ele, alguns. Eu era molequinho no
Palmeiras, deixa eu falar que eu era molequinho, jogava futebol de salão, depois fui jogar campo com o Mário Travalini. Você, desses aí, Brandão, com quem que você viu o treino, gostou, para você seguir até a tua carreira? Ó, Teu pai, claro, ficou orgulhoso. Qual que, o Brandão, o Mário Travalini, alguns que seu pai deve ter trabalhado com eles lá? sim, pessoalmente eu conheci o senhor Mário Travalini e o senhor Sei, Filpo Nunes, né? viu? Inclusive Ah, o Filpo Nunes é tio do Eduardo Cudê, que era o treinador que estava antes do Roger no Inter. sei. Ele é É tio do tio Cudê, o Filpo dele, Nunes, né? ele é muito gente fina demais, o Sim. Filpo. E os Nossa, dois eu vi foram com o treinador jogador da do. África aí, ele estava treinando lá no campo do União e precisava fazer a reportagem do cara que veio do Camarões, que treinava comigo, eu mandei fazer uns testes aqui em São Paulo. Ele veio no São Paulo. Só que, eu vou falar nome aí, você conhece, o Quimelo, que é um grande amigo, o Madeira, encaminharam ele para o principal, Ah, rapaz. Aí encontrei com o Carlos Alberto Silva, que era amigo meu, nós demos treino lá nos Estados Unidos. Ó, lá falou, claro, o nível é menor, era para ir para a base, eu me lembro. É interessante esse pessoal aí. Você com o Mário Travalini. Então, o Mário é um cara tranquilão, sim, sim. bonachão, Eu vou tem o contar uma jeito história dele. dele. Eu vou contar uma história dele assim. Porque Conta. quando eu nasci, meu pai já tinha parado de jogar, né? Eu peguei ele Sei. como treinador. Peguei ele treinando. E quando eu comecei a fazer a faculdade de educação física, ele era vivo ainda, só que ele faleceu, eu estava no último ano, né? Então eu não cheguei a começar a trabalhar com futebol com ele, com o meu pai vivo, né? Então, assim, Sei. teve essa. Né? E claro que faz falta, né? Que é alguém do Claro. meio do meio que você trabalha hoje, né? Que ele conhecia tudo, né? Mas a história é quando eu estava no Corinthians, o senhor Mário Travalini tinha até uma sala com o nome dele lá, É, tem ainda uma sala em homenagem a ele. E aí ele foi lá um dia no CT, né? E aí ele ficou sabendo que eu trabalhava filho lá do. e ele tinha sido treinador do meu pai. Aí eu fui cumprimentar ele, ele me chamou para conversar ali, aí ele me abraçou e saiu mandando. Senhor, com aquela boininha, né, É, estilo italiano. E aí ele contou a história, né? Ele falou, cara, vou te contar a história do seu pai. Ele falou, seu pai jogava no Cerâmica de São Caetano, que era um time de cerâmica. fábrica lá. Jogou com os E o, amigos meus, acho. sim, e o Cerâmica jogava o Campeonato Paulista. E aí eles foram Sei. jogar contra o Palmeiras lá no Parque Antártica. Eu não sei se era no campo do Parque Antártica, mas foi jogar lá no Bacana. campo do Palmeiras. É, E bacana. aí, no infantil, né? Era o Campeonato Infantil Sei. Paulista. E aí o Cerâmica ganhou do Palmeiras, se eu não me engano, de 3-1, e o meu pai fez os gols. E aí o Mário Travalini foi conversar com meu pai para ele treinar no Palmeiras. Só Ah, que o meu pai tinha que perguntar para o meu avô, porque como eles não tinham dinheiro nem para pagar a passagem para ir para o Palmeiras, que eles moravam em São Caetano, né? Aí ele perguntou para o meu avô falou, não, a gente dá um jeito aqui, a gente trabalha ali, que aí meu pai ia ter que parar de trabalhar, que naquela época trabalhava, né? sei. E aí eles falaram, não, aí a gente consegue pagar a passagem para você ir treinar. Pô, que E aí ele pegava o trem, batalha, hein? eu pegava o trem lá em São Caetano, descia lá na Comendador de Souza, Água Branca, né? Água a Branca, Branca. É. descia ali e ia treinar no Palmeiras. E aí ele fez a carreira inteira dele, a vida inteira dele no Palmeiras. Foi emprestado em alguns momentos, voltava, depois virou treinador lá. E ele me contou essa história aí, né? Foi uma história boa. Legal. E com o Brandão, tem alguma história, tem alguma encontro com o Oswaldo Brandão, que eu acho que também treinou ele. Sim, o Oswaldo Brandão treinou bastante ele. O Oswaldo Brandão gostava muito dele, assim, tinha ele como um talismã Gente ali boa. É, no banco. Eu não cheguei a conhecer o Oswaldo Brandão. é figura, É. gente boa. E ele sempre que precisava, e sempre colocava. De moleque, eu ia assistir muito jogo do Palmeiras, às vezes
claro, muitos anos depois que meu pai parou, mas você escutava às vezes na arquibancada ali, quando estava ruim o jogo, alguém gritando, põe o Fedato, para ver se entrava e fazia o gol. É, é. Era verdade e é verdade. Tinha um outro também no Corinthians, depois um pouquinho, um tal de Benê, e tinha uns caras que entravam, pode crer, Sempre tinha alguns, né? Tupanzinho no Tupã, Corinthians. nossa, mãe do céu. Não, sempre tinha alguns. O Maurílio do Tupanzinho que você está falando do Palmeiras. Palmeiras ou do O Corinthians? Tupanzinho do Corinthians era assim Ah, também. O aquele, Maurílio, o aquele Maurílio do Palmeiras também. Maurílio, lembro do Maurílio. Você, Minelli, você teve com o Minelli? Sim, Não. o Minelli a gente morou junto. Eu era pequeno quando o Minelli foi trabalhar na Arábia Saudita no Al Hilal. Levou Sei, meu pai como auxiliar ali, preparador físico, auxiliar dele. Era da sei, comissão dele, né? sei. E aí a gente morou 3 anos lá. Eu Legal. comemorava o aniversário junto com o Minelli, que a gente faz aniversário no mesmo dia, né? Ah, legal. Então a gente comemorava junto lá na Arábia, Pode lá falar a no data aí? Que data que é? Não precisa falar o ano. dia 19 de dezembro. 19 de dezembro. É do meu filho, o Américo, É? que trabalha É? com futebol, mas na escola americana, tal, Ah, que viajou legal. aí com seleção da Guiana. E o Um, Minelli um fazia gordão nesse dia forte aí, também. um cara forte, mas que trabalha legal. Você nessa andança, o Levi Coupe, acho que estudei com ele lá no Cefana Marinha. Teve um curso da CBD em 78, eu trabalhava no Palmeiras de coordenador de escolas. Legal. E trabalhava na parte social, e dali eu, em seguida, fui para o Catar, que o Otto Glória que me indicou um empresário conhecido do seu pai, que era o Elias Akur, que eu não sei se está vivo, mandava lá na Ásia. Ah, Fomos que em legal. 8 brasileiros, foi um grupo do Fluminense, foi alguns de São Paulo, e eu, novinho, fui na barca. Mas é muito legal essa passagem aí. O Levi, você chegou a trabalhou com o Levi? Sim, trabalhei pouco ali no São Caetano, Sei, né? Ele é um cara muito autêntico, né? sei. Ele passou muita coisa na carreira, né? Ganhou muita coisa. Você Então, conviveu com os caras bons. O Mano Menezes, como é que era o, o o Mano, eu Fedato trabalhei com com o Mano Menezes? ele. O que você viu no Mano? Eu vi muita coisa, mas fala Sim, você. o Mano, eu trabalhei com ele em 3 oportunidades, né? Eu trabalhei com ele no Corinthians. Tá, Depois ele me tirou do Corinthians para eu ir com ele para a Arábia Saudita no Al Nassr, né? Como preparador físico. Eu saí em 2021 do Corinthians para ir para lá com ele, em 2021 para o Al Nassr. E depois, em 23, trabalhei com ele no Inter. Só que eu não era da comissão dele. Eu fui para o Inter pelo clube, né? Fui como eu tô hoje, como coordenador de performance, né? Então, sei. eu trabalhei com ele em 3 funções. Trabalhei com ele como fisiologista no Corinthians, como preparador físico no Al Nassr Que e como coordenador de legal. performance no Inter. Ele é um treinador que tem todos os momentos, né? Ele passou na carreira, né? Desde de iniciar no clube pequeno, ter resultado com clube pequeno, depois ir para clube maior, ter resultado em clube maior, depois ir para a seleção, né? Então ele passou por todas as etapas. Então, assim, é um aprendizado Claro, gigante que ele tem, né? Ele tem claro. uma leitura de jogo enorme, assim. Ele enxerga muita coisa no Eu jogo, não que às vejo vezes ele você tá falar, ali, ele deve ser assim, trabalha bem. assim, Eu vi vídeos dele trabalha muito trabalhando. bem. Ele tem um auxiliar que é o Sidney, que O é muito Sidney, bom, né? O gente Sidney boa, hein? jogou no São Sidney Paulo, é campeão gente boa. mundial, Libertadores. Gente boa demais, assim. Então, assim, O Sidney é um cara que eu ia no São Paulo ver treino. Ele, quando saía, ele cumprimentava. Tem uns caras que saem direto, problema deles, mas sim, ele vinha dar um alô. Ele, Divaldo, alguns caras que jogaram, não sei, no tempo dele lá. sim, Eu sempre vi sim, gente sim. boa, o Sidney. Mas ele também é um cara que enxerga muito o jogo, ele completa bem a Sei. comissão do Mano ali, né? O Mano, ele dentro tem uma importância grande ali. E assim, hoje
Hoje estamos no Inter, né? Que aí depois ele acabou saindo do Inter, mas como eu fazia parte da comissão fixa ali do clube, né? Eu continuei ali. E é um papel hoje de coordenação de performance, né? Até pela experiência Legal. de eu já ter É, passado em aí que é todas o as ponto. áreas ali. É aí que é o ponto. Pode falar. O que é coordenador de performance? Explica até para mim entender mais alguma coisa. Explica que aqui a nossa live é para aprender alguma coisa. Sim. A gente tem no futebol diversas disciplinas, né? Diversos conhecimentos ali dentro do futebol para direcionar tudo aquilo ali para o rendimento do atleta, né? Então a gente tem o conhecimento da parte técnica, que aí são os estudiosos de análise tática, parte técnica individual de atleta, mercado, isso. E a parte de saúde e performance, que aí envolve tudo, envolve fisioterapia, departamento médico, a nutrição, podólogo, massagista, e aí a parte da performance mais, que são os preparadores físicos, o preparador físico de força, o preparador físico de campo, o preparador físico que faz a transição do atleta que sai do DM para voltar ao time, Interessante. o Legal. fisiologista, né? E o coordenador de performance, ele coordena todas essas áreas, tentando organizar os processos dentro de cada área, né? Direcionar eles para ter uma comunicação entre esses departamentos, esses conhecimentos, uma comunicação que se interagem, né? Para eles se interagirem, e tudo isso daí direcionar para o rendimento do atleta, né? Numa só direção. Então, o coordenador de performance tem o coordenador de saúde ou o coordenador de saúde e performance, depende do formato que é no clube. Você organiza todos esses conhecimentos e direciona isso daí para a performance do atleta. Então, o resultado final disso daí tudo é fazer com que essas informações ajudem ao atleta ter um melhor condicionamento, ter um rendimento melhor, ter um risco menor de se lesionar e, quando se lesionar, ter uma reabilitação e um recondicionamento mais rápido e que volte com segurança para desempenhar de novo o jogo, né? E tudo isso daí, o resultado final é desempenhar no jogo, né? Que até hoje, pelo menos, ainda o futebol, o objetivo final é um só, né? É performar e ganhar jogo. Esse é o objetivo final. Quem fizer mais gol vai ganhar o jogo. Então, para isso Claro. daí, nós precisamos Bala na agulha. todas essas informações, todos esses conhecimentos, direcionar para um só objetivo, que é esse. Quando Né? porque o tempo está ficando curtíssimo. Você, para uma semana de trabalho seu, como é que é a segunda-feira? Resume. Terça-feira, quarta-feira, você tem jogo na quarta, não tem? Fala você para completar, para o pessoal entender que é uma aula sensacional aqui com o professor Fedato Sim. Filho. Ó, a gente pensando numa semana que tenha jogo de domingo a domingo, né? A gente, na segunda-feira, a gente pode optar em folgar, não ter treino. Sim. E na terça-feira faz um regenerativo. E aí você começa a colocar carga na quarta-feira. Aí nós vamos ter quarta, quinta, sexta e sábado de treino para jogar no domingo, né? Quarta, quinta e sexta, a gente pode considerar essas 3 sessões como sessões de aquisição de condicionamento. Normalmente a gente direciona essas 3 sessões para trabalhar uma sessão mais direcionada a uma carga mais próxima de jogo, que você tenha uma duração maior, um volume maior dentro das valências ali que você trabalha, as distâncias em alta intensidade, os sprints, velocidades máximas ali.
Num outro dia, a gente vai fazer sempre com jogo, sempre com trabalhos técnicos, né? Você monta as sessões técnicas direcionando para alguma valência que você precisa trabalhar. E normalmente é o que o jogo te exige, você tem que trabalhar na sua semana. Então você vai fazer uma outra sessão direcionada para trabalhos de força. Quando chega no campo, trabalhos que vai exigir muito acelerar, desacelerar, saltar, mudança de direção, trabalhos mais curtos, que são trabalhos neurais, trabalhos que vai exigir da sua musculatura. Sim. E aí, num outro momento, trabalhos que você vai ter mais deslocamento em velocidade, mais sprints, com uma recuperação entre os estímulos um pouco maior. São sessões que você não tem tanto volume, só que você tem intensidade. Por essa sessão, você conseguir ter uma recuperação mais rápida, você consegue fazer ela na sexta-feira, por exemplo, que aí você vai ter o sábado para recuperar de tudo isso, né? E aí, normalmente, no sábado é uma sessão com volume menor, uma carga menor, intensidade menor, para no domingo você estar com o seu atleta bem recuperado para performar no jogo. E aí, nessa sequência, entra todos esses conhecimentos que eu falei. Entra a nutrição para acelerar a recuperação do atleta, para repor os macronutrientes que o atleta Bem perdeu e profissional. precisa para recuperar. Legal. Entre os fisioterapeutas, fazer os trabalhos de prevenção. Entra o trabalho de força com o preparador de força. Os aquecimentos e condicionamento com os preparadores físicos. E o treinador, que é o chefe ali, para colocar todos esses parâmetros e valências que a gente precisa trabalhar dentro da sessão de treino, né? Então, resumindo, é isso. Você, fazendo duas perguntas para você, pode ser, mas vê se é legal. Você acaba o jogo, o que você faz? Vai lá no vestiário, avisa eles. O que o Fedato faz aí? E o treinamento acaba, o que você faz? Dá uma resumida aí para nós. Muito legal. Acabou o jogo, o que a gente tem que saber? Primeiro, a sequência que nós vamos ter na semana, né? Os atletas que jogaram menos ou não entraram, a gente precisa dar uma carga para eles pós-jogo, fazer um complemento logo ali no campo. Se a gente precisa, a gente faz esse complemento logo em seguida do jogo. Quem jogou já vai para o vestiário para passar com o médico, com os fisioterapeutas, para ver se já tem algum tratamento de alguma coisa que tenha acontecido no jogo, né? Para fazer logo em seguida. A nutrição já entra com a suplementação para começar logo ali já recuperar o atleta. Já deixa programado ali e organizado a alimentação que eles vão fazer logo ali no vestiário, que é uma refeição, como um jantar, dependendo da hora do jogo. O fisiologista já tem que coletar todos os GPS ali que os atletas estavam usando no jogo para descarregar no computador, montar os relatórios para a gente fazer a análise do que o jogo exigiu daquele atleta. Aí, em cima dessa análise, nós vamos conseguir entender as próximas sessões de trabalho, se o atleta vai precisar recuperar mais ou menos, porque se o jogo exigiu mais ou menos, né? E aí, em cima dessa carga aí, a gente vai direcionar e programar a carga do resto da semana até o próximo jogo. E aí, esse é o trabalho da performance, dessa coordenação dessas informações ali logo em seguida. Última pergunta, tem muita pergunta, um outro dia a gente vai fazer uma live aí, que você merece, você mostra conhecimento, mostra empenho do seu trabalho aí, dá para ver isso aí. O que vocês ou você faz quando chega um jovem ali do interior do Rio Grande do Sul ou lá da Bahia para treinar no Inter? Vou dar um exemplo, você entendeu? Chegou um cara lá que precisa ser melhor preparado, eu não sei. O que faz no Fedato ou um departamento de desempenho? Sim. A gente entende que o atleta que chegou lá no Inter, a gente entende que ele já tem o principal, né? Que é saber jogar bola. Né? Esse é o principal, né? Se ele corre, ele é forte ou não, isso daí é uma outra situação.
Legal. Primeiro, o jogador ele tem que saber jogar bola. Esse é o principal. É, Dali para frente, nós vamos pegar esse atleta e passar por uma bateria de avaliações físicas para ver qual a distância que o condicionamento dele tá para o que o jogo do Inter, o modelo de jogo que o Inter tem, vai exigir dele, né? Então nós vamos saber, ó, tá faltando isso nesse atleta. Aí nós vamos trabalhar em relação à parte física, né? A parte de saúde dele também, parte sanguínea, tá faltando minerais, tá faltando o que em relação à saúde dele, para ele estar no nível que o Inter exige de condicionamento e de saúde. E aí, a partir dessas avaliações, a gente vai dar para ele o que o jogo vai exigir dele, que é um padrão de força, um padrão de resistência, um padrão de velocidade e um padrão das bases ali da preparação física. Qual o tempo que existe a pressão da torcida, a pressão da mídia? Qual o tempo, em geral, que dá para esse camarada? 15 dias, 10 dias, 5 dias? Como é que você fala? Esse tempo vai depender, primeiro, de como ele chegou, né? A condição física dele, porque nós precisamos proteger ele o mínimo possível para a gente colocar ele lá e ele não se machucar. E a gente só vai proteger o atleta de uma carga alta, que é o jogo, expondo ele a uma carga também com uma progressão e de uma forma segura. Dar força para ele, para proteger ele de uma lesão e ele entrar dentro da forma que o treinador entenda, ele entender o que o treinador vai pedir ali dentro do modelo de jogo dele. Então, o tempo vai depender do atleta, de como ele chegou em relação ao condicionamento e qual é o entendimento dele que ele vai ter para aquilo ali que o treinador vai exigir dele. Claro, tem situações que o atleta chega e você está sem nenhum jogador naquela função ali, de repente um lateral, você não tem lateral, de repente o atleta chega, ele já tem que ir para o jogo. Então a gente faz o que der para fazer com ele e já vai. De repente é um jogo importante, é um jogo de uma competição importante que o treinador está precisando, você tem que acelerar esse processo. Se não precisa acelerar, e aí, claro, nós vamos fazer a sequência mais lógica e uma sequência próxima do ideal. Pergunta curiosa minha, não é uma pergunta, a gente sabe que o calendário não é mole, em pouquíssimas palavras. O que você acha do calendário do futebol brasileiro? O calendário, a gente vive num calendário bem complicado, em duas situações, né? Primeiro, a gente tem muitos jogos no ano, então a gente passa às vezes 1 mês, 2 meses, até mais, jogando de quarta e domingo, direto. Não tem como, Às vezes você consegue fazer com que o atleta chegue descansado para o jogo, só que aí você não consegue treinar. E aí, com o tempo, os níveis de força vão caindo, mesmo você jogando, né? Algumas valências físicas ali, você não consegue dar uma sobrecarga nelas no jogo para você conseguir trabalhar, e aí o nível físico vai caindo. O nível físico caindo, parte técnica também cai, qualidade técnica cai. E aí, às vezes, você acaba chegando numa situação no campeonato que o campeonato, no geral, caiu tecnicamente, porque você não tem tempo de treinar, né? Isso é uma situação. E uma outra situação é o nosso calendário. Os atletas brasileiros, a gente negocia e compra com a Europa. E o calendário europeu é diferente do calendário brasileiro, né? As férias dele não batem com a nossa. E aí, o que acontece é o quê? No meio do campeonato, a gente perde um monte de jogador para o calendário europeu. E aí, você você inicia o campeonato muito bem e aí acaba perdendo um monte de jogador. Deu uma cortada. Você monta um time para ser campeão com muitos atletas de seleção e aí, por não bater, às vezes você perde o seu atleta que paga bem para ele estar ali, perde para seleções. Assim, um problema grande. Está dando um sinal aí que eu às vezes corto em 1 hora. Você tem alguma coisa a acrescentar
e se puder também despedir, eu te agradeço de coração de você ter vindo. A gente não perde o contato. Estamos aqui também à disposição para ajudar em palestra, alguma coisa aí. E eu ficaria muito contente de encontrar com você uma hora. Você é bom, foi muito legal. E olha, você joga o tempo inteiro para mim, hein? Ah, fala, porque é isso daí. O contato nós sempre vamos ter e vamos encontrar sim para a gente conversar bastante. Legal. Espero que o pessoal tenha gostado, espero que o pessoal que assistiu foi muito bom. Tenha acrescentado alguma coisa. Espero que tenha acrescentado e agradecer ao convite, agradecer a participação aí da live que já tem bastante tempo aí, já passou bastante personagens aí importantes aí do esporte e do futebol. É uma honra estar participando dessa live. Fico orgulhoso de ter feito a live com você, fico orgulhoso de lembrar também do senhor, meu pai, fico orgulhoso de você e a senhora, sua mãe também, ser da Fefisa, que eu me recordo que eu fui para a Fefisa, poxa, eu queria ir na USP, eu passei em tudo, fiquei na física, mas lá na Fefisa que eu fui ser um atleta até maior, joguei e corria 5.000, não era mole, mas muito legal, parabéns para você, viu?